Olá, amigos, tudo bem com vocês? Estamos mais uma vez aqui, falando da livraria do CEFA, para mais uma noite de estudos na nossa casa amada. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a terapia espírita. O nosso palestrante vai ser o nosso amigo Carlos Nauiac. E estamos muito felizes, de estarmos aqui nesse momento de pandemia, mais um pouquinho dentro da nossa casa, recebendo um pouquinho das energias do plano superior, cumprindo todas as normas sanitárias, estamos afastados, Carlos está lá no auditório e eu estou aqui na livraria. Vou fazer uma leitura preparatória do livro Vinha de Luz, do Espírito Emmanuel, por Chico Xavier, capítulo 80, que é Como Sofres. E aí vai a parte evangélica. Mas, se padece como cristão, não se envergonhe, antes glorifique a Deus nessa parte. Pedro, capítulo 4, versículo 16. E as palavras do benfeitor. Não basta sofrer simplesmente para ascender à glória espiritual. Indispensável é saber sofrer, extraindo as bênçãos de luz que a dor oferece ao coração sequioso de paz. Muita gente padece, mas quantas criaturas se complicam angustiadamente por não saberem aproveitar as provas retificadoras e santificantes. Vemos os que recebem a calúnia, transmitindo-a aos vizinhos, os que são atormentados por acusações, arrastando companheiros às perturbações que os assaltaram. E os que pretendem eliminar enfermidades reparadoras com a desesperação. Quantos corações se transformam em poços envenenados de ódio e amargura, porque pequenos sofrimentos lhes invadiram o círculo pessoal? Não são poucos os que batem à porta da desilusão, da descrença, da desconfiança ou da revolta injustificáveis em razão de alguns caprichos desatendidos. Seria útil sofrer com a volúpia de estender o sofrimento aos outros? Não será agravar a dívida, o ato de agressão ao credor, somente porque resolveu ele chamar-nos às contas? Raros homens aprendem a encontrar o proveito das tribulações. A maioria menospreza a oportunidade de edificação e, sobretudo, agrava os próprios débitos, confundindo o próximo e precipitando companheiros em zonas perturbadoras do caminho evolutivo. Todas as criaturas sofrem no cadinho das experiências necessárias, mas bem poucos espíritos sabem padecer como cristãos, glorificando a Deus. Então, meus companheiros, meus irmãos, mesmo assim, dessa forma online, peço que a gente, juntos, trabalhe a nossa conexão com o plano maior através de uma prece. Me acompanhe, por gentileza. Então, voltando o nosso pensamento a Deus, nosso Pai de amor, a espiritualidade amiga, comandada pelo nosso mestre amado, nosso irmão maior Jesus, a espiritualidade que comanda todos os trabalhos da nossa amada casa, do nosso lar Francisco de Assis. Agradecemos a oportunidade de estarmos aqui na Terra, encarnados nessa escola de amor, de luz, para aprender um pouquinho, através do Evangelho de Jesus, a nos melhorarmos, a trabalharmos a nossa reforma, a nos tornarmos melhores. E, concomitantemente, auxiliarmos também para o progresso dos nossos irmãos, os nossos companheiros de jornada. Que possamos, Senhor, ter humildade para ouvir as críticas, ouvir o outro, entender suas razões e nos colocarmos sempre, em todas as ocasiões, ao trabalho edificante para renovarmos a nós mesmos. Que tenhamos uma exposição com muita luz, muita paz, e que o Senhor auxilie, através dos seus mensageiros, dos seus emissários, o nosso irmão Carlos.
ser conosco, Pai amado, hoje e sempre. Que assim seja. Estamos aqui, então, para falar um pouco de terapia espírita. A leitura nos fala da como sofres. Pois o momento em que nós todos vivemos, neste nível de evolução planetária, nos leva a situações de sofrimento, as mais diversas possíveis. E nós precisamos compreender isto, porque para chegarmos ao mundo ditoso, ao mundo de luz, nós precisamos depurar o nosso espírito. E para depurar o nosso espírito, nós precisamos de esforço, de trabalho. Esse esforço, esse trabalho, nos provoca cansaço, nos provoca situações as mais diversas possíveis que nos leva a algum tipo de sofrimento. Mas o como sofres, que a leitura nos traz, é dizendo, se eu sofro e esse sofrimento me faz crescer. Vamos procurar entender o que a doutrina espírita nos traz com relação a isso. Para a gente começar a trabalhar um pouco a terapia espírita, nós precisamos entender o que quer dizer terapia. Terapia do grego quer dizer cuidar, servir. E o seu complemento, a terapêutica, também do grego, é a arte ou a ciência de escolher as terapias adequadas às diversas doenças. Nós estamos com as nossas cabeças cheias dessas questões de terapia por causa do momento em que vivemos. E do ponto de vista espiritual, não é diferente do ponto de vista material, mas muito mais complexo, porque a cura verdadeira é a cura do espírito. Mas quando, então, nós necessitamos de terapia? Necessitamos de terapia quando nós nos desequilibramos, quando nós rompemos o que a gente chama de homeostase. Homeostase é o equilíbrio dinâmico que o nosso corpo físico tem através dos diversos mecanismos de equilíbrio que ele consegue para se manter bem. Então, vamos lá. O que seria doença, então? Seria um desequilíbrio na nossa homeostase. Pode ser uma alteração da saúde, uma moléstia, um mal, mas é necessariamente um desequilíbrio na homeostase, naquele equilíbrio dinâmico em que nós nos encontramos. Segundo a Organização Mundial de Saúde, saúde é um estado de completo bem-estar físico, mental e social. E não apenas a ausência de doença. Veja que já é muito mais do que simplesmente nós falarmos em doença. Se nós vermos que uma cidade pode estar doente, nós vamos ver que não é uma saúde física. Uma cidade doente é uma cidade em que o bem-estar social não acontece. Eu posso estar fisicamente bem, mas eu ter uma doença mental. Mas nós podemos ir um pouquinho mais além disto, né? Hoje a ciência médica já busca o componente espiritual na complementação da busca da saúde integral. Então nós poderíamos complementar aqui na designação da Organização Mundial de Saúde, que é um estado de completo bem-estar físico, mental, social e espiritual. Nós, conhecedores da doutrina espírita, entendemos que antes do físico, antes do mental e antes do social, vem o espiritual, porque a nossa essência é o ser espiritual que somos. O resto é complemento, o resto é ferramenta de trabalho. Nós somos espíritos, então todos temos essa compreensão e estamos na matéria. Né? Nós não somos matéria espiritualizada, nós somos espíritos passando por um tempo, uma transitoriedade na matéria.
E já passamos outras tantas vezes. E voltaremos a passar outras tantas vezes. Isto como motivo de cura espiritual. Quer dizer, no processo de cura espiritual ao qual estamos submetidos. Neste mesmo púlpito em que eu me encontro hoje. Algum tempo atrás, Alberto Almeida esteve aqui e disse que para nós o seguinte, que viver é uma proposta terapêutica. Viver é uma proposta terapêutica. Nós acabamos de ver que terapia é a proposta de você se melhorar, de você sarar, de você estar bem. E a proposta terapêutica, a própria vivência, a própria encarnação é uma proposta terapêutica. Então, nós estamos num processo. Esse processo vai levar à plenitude espiritual, quando seremos espíritos puros, espíritos de luz. Esse é um caminho. Então, essas condições nossas, que podem parecer o nosso sofrimento físico, e no componente espiritual, nós podemos ter o sofrimento em ambos. Físico e espiritual, sendo que o espiritual sempre é o precursor do nosso adoecimento. Então, para aplicar uma terapia adequada, é preciso um diagnóstico correto. Nós precisamos saber aonde nós estamos sofrendo, em que local nós estamos sofrendo, da onde vem essa doença, da onde é a origem da nossa doença. Claro que a ciência médica, a bioquímica, a microbiologia, que nós todos estamos craques neste momento para falar sobre vírus, sobre como é que se forma anticorpos. Nós estamos ficando especialistas de tanto vivermos isso no nosso dia a dia. A psicologia, a psiquiatria. Nós também temos a compreensão hoje, nesse momento que nós estamos vivendo de pandemia, que alguns adoecem, outros não adoecem. Uns ficam graves, outros não ficam graves. E o vírus é o mesmo. A infecção é a mesma. Então, tem algum componente que nós ainda não conseguimos diagnosticar de adoecimento? Sim. Sim, existe. Nós precisamos, então, de um componente a mais, que esse componente é a nossa espiritualidade. Vamos entender, então, a terapia espírita como doença do espírito. Nós precisamos, então, a terapia espírita porque nós temos uma doença. Lembra que eu falei sobre diagnóstico? O diagnóstico precisa me dizer aonde está a doença para que eu aplique a terapêutica adequada, que são as formas de ação contra aquela doença. Eu escolha quais são as ferramentas necessárias para tratar aquele adoecimento. E quando eu defino que a doença é espiritual, eu tenho que encontrar as ferramentas adequadas para o tratamento do ser espiritual que eu sou. Então, fica a pergunta, a base do adoecimento é espiritual? Joana de Ângeles nos traz a chave disso. Ela nos diz, então, que enquanto existirem doentes, existirão doenças. A gente, do ponto de vista físico, material, a gente acha que primeiro vem a doença e me deixa doente. Primeiro vem o vírus, primeiro vem a bactéria e me deixa doente. Né? Joana nos diz que é o contrário, que somos nós, seres espirituais doentes, que propiciamos o aparecimento das doenças. Precisa existir primeiro o ambiente para que a doença se instale. E o ambiente quem faz é o ser espiritual. Então, seguindo então esse raciocínio que Joana nos traz, vamos entender então que a doença primeiro é espiritual, depois é a doença emocional. Nossos pensamentos e nossos sentimentos nos fazem adoecer. A doença se torna energética e depois a doença se torna orgânica. Nós, através dos nossos artefatos de estudo e de doença, do ponto de vista material, estamos cada vez mais aprofundando isso com mais qualidade. Há uns tempos atrás, nós tínhamos uma simples radiografia. Hoje nós temos ressonâncias magnéticas de alta geração que nos mostram profundamente onde estão as nossas doenças físicas.
Como é que fazemos, então, para fazermos essa flecha virar ao contrário, na busca da doença e da saúde, não da doença? O espírito tem as suas bagagens. Essas bagagens estão impressas no nosso perispírito. Essas bagagens são as nossas vivências, são os nossos sentimentos, são os nossos pensamentos, são os nossos sofrimentos mal sofridos. Como diz a palestra, aliás, a leitura inicial, né? Como sofres? Os nossos sofrimentos mal sofridos criam impressões no nosso perispírito, impressões na nossa mente, no nosso ser espiritual, que depois nós trazemos na nossa bagagem como seres espirituais para a nossa materialidade. E essas bagagens criam alguns desarranjos, alguns desequilíbrios na nossa homeostase, que é o nosso equilíbrio dinâmico, e nós adoecemos. Então, hoje nós somos fruto do que plantamos anteriormente, tanto do ponto de vista espiritual quanto do ponto de vista material. Lembrando a parábola de Jesus, em que ele cura a mulher hemorrágica, nós vamos entender bem isto. Lembrando, trazendo um conhecimento para que a gente possa equalizar esse nosso conhecimento, para quem não conhece a parábola, havia uma mulher com uma hemorragia constante que já tinha feito N terapias e não tinha dado resultado para ela. E ela, como naquela época, uma mulher com hemorragia se tornava impura, era considerada impura, suja. Tu imagina o sofrimento. E ela ouviu falar de Jesus, que Jesus praticava a cura. E ela vai até onde Jesus estaria. E, lógico, nós sabemos que onde Jesus se encontrava, sempre se formava uma multidão em volta dele, pelo seu poder, do seu magnetismo, pela sua capacidade de atrair. E ela não consegue chegar perto de Jesus, mas ela consegue tocar a túnica de Jesus. E neste momento em que ela toca a túnica de Jesus, Jesus se olha para os seus discípulos e diz: quem me tocou? Claro que Jesus havia sido tocado por N pessoas que estavam à sua volta. Os discípulos dizem: mestre, tem tantas pessoas na sua volta que nós não sabemos quem o tocou. Como é que sentiu que alguém o tocou? Jesus nos diz, então, saiu de mim uma virtude. Olha que profundidade neste conhecer, nesse entender esta parábola. Ele diz que saiu dele uma virtude e a mulher se curou. Então vamos buscar a chave deste ensinamento. Então, a doença seria o culto aos vícios, principalmente o orgulho e o egoísmo que estão na nossa ancestralidade. São os desequilíbrios no nosso ser espiritual. E a saúde conquistada pela mulher hemorrágica através da transferência de uma virtude de Jesus para ela foi a cura. Nós sabemos que as virtudes não são transferidas de um para o outro e que a cura só acontece no momento adequado, no momento que nós expurgamos aquela situação que levou ao adoecimento. Mas a chave está no culto às virtudes. Jesus, então, Jesus homem, esse Jesus materializado entre nós, traz a todos nós, a toda a humanidade, a proposta psicoterapêutica preventiva. Quer dizer, psicoterapêutica preventiva. Não é isso que nós estamos buscando do ponto de vista material hoje, uma medicina preventiva que nos livre deste vírus que nos assola toda a humanidade nesta pandemia. Sim, nós queremos uma prevenção, nós queremos uma vacina. Jesus já nos dá vacina através do entendimento da sua psicoterapêutica preventiva, que é a cultuar
as nossas virtudes. A saúde integral está por trás de tudo o que Jesus nos traz no capítulo 1, a lei do amor do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, nós precisamos cultuar a lei do amor para encontrarmos a saúde integral. A chave está aí, da nossa saúde. Então, a saúde integral e definitiva é a cura do ser espiritual e se dá pela conquista progressiva das virtudes que nos tornam um homem de bem, tendo como exemplo o nosso Mestre Jesus. Então, potencializar virtudes e corrigir os nossos vícios é a proposta terapêutica da vivência, da nossa vivência. Conhecendo isto, então, temos que entender a forma de adoecimento. Como é que se transmite uma doença, então? Nós todos hoje usamos máscaras, passamos álcool gel, fazemos o nosso distanciamento social, por isso que eu estou aqui sozinho no anfiteatro do Cefa. Sozinho entre aspas, né? Existe o contágio para evitar o contágio das doenças. Mas existe o ambiente externo, mas existe também o ambiente interno, que é o principal de todos. Essas condições para a proliferação de doenças sou eu que crio. Eu para as doenças internas ou eu para as doenças externas. Então, todas essas medidas profiláticas externas que nós estamos exercendo, executando neste momento, nós precisamos também trabalhar para dentro de cada um de nós. André Luiz, no livro Missionários da Luz, veja bem, Missionários da Luz é da primeira metade do século passado. Aliás, nem do século passado, que é, porque nós já estamos do século passado, sim. 1947, 1950. Ele nos diz, nas moléstias da alma, como nas enfermidades do corpo, antes da afecção existe o ambiente. Lógico, para o nosso raciocínio de hoje, mas ele fala da alma e do físico. As ações produzem efeitos e sentimentos geram criações. Os pensamentos dão origem a formas e consequências de infinitas expressões. Em virtude de cada espírito, cada um de nós, representar um universo por si, cada um de nós é responsável pela emissão das forças que lançamos em circulação nas correntes da vida. A cólera, a desesperação, o ódio e o vício oferecem campo a perigosos germes psíquicos na esfera da alma. Olha só a grandeza disso. Então, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos geram situações miasmáticas, criam imagens, criam sentimentos, germes psíquicos que adoecem a nossa alma e, consequentemente, adoecem o nosso corpo físico, adoecem o nosso ambiente. Então, vamos falar agora especificamente da terapia espírita. Somos espíritos, estamos na matéria. Como espíritos, temos uma frequência vibracional, somos energia, e essa energia vibra numa frequência, num determinado nível de frequência. Estabelecemos sintonia de acordo com o nosso nível de frequência vibracional. Somos todos espíritos. Então, estamos todos em sintonia. Sim, estamos criando sintonia com aqueles que estão na mesma faixa de vibração que nós. As sintonias acontecem por afinidade de sentimentos e pensamentos, né? Então, o objetivo da terapia espírita nada mais é do que da elevação da frequência vibracional do espírito em atendimento. Lembram-se que nós falamos que aquele que está adoecido precisa de terapia. Precisamos de uma terapêutica, quer dizer, escolher os métodos para levar a uma saúde física, mental e espiritual. Então, eu preciso esse espírito adoecido, que vibra numa sintonia baixa.
eu preciso fornecer equipamentos ou formas de que ele se eleve espiritualmente. Não existe antibiótico para levar a frequência vibracional. Não existe inalação para elevar a frequência vibracional. Não adianta eu colocar oxigênio nasal. Não adianta fazer medicação endovenosa para elevar a frequência vibracional. Isto tem que ser de dentro para fora, não de fora para dentro. Então, para promover uma sintonia com o alto, espíritos de boa vibração, eu preciso de uma assistência adequada para que eu possa iniciar esta caminhada que é minha. É minha esta caminhada. Eu preciso fazer. Então, essa caminhada, existe auxílio? Claro que sim. Nós nunca estamos sós. Os nossos irmãos do plano espiritual e os nossos irmãos do plano material também nos auxiliam. Aqui estamos fazendo exatamente isso, levando conhecimento para que você possa fazer isto de uma forma individual, que isso é você que faz. Nós consideramos a terapia espírita o atendimento fraterno, que é a escuta da situação que você passa. O passe é uma das formas de terapia espírita. A irradiação, a água fluidificada e o evangelho no lar. Atendimento fraterno, passe, irradiação, água fluidificada e evangelho no lar. Essa é a terapia espírita que nós prescrevemos. O que seria o atendimento fraterno? É o atendimento espiritual, é uma recepção fraterna para uma conversa à luz da doutrina espírita. Isso nós praticamos dentro da nossa casa espírita e hoje estamos fazendo também online, que é uma escuta que você solicita e vem fazer para nós, e nós vamos trazer algum esclarecimento à luz da doutrina espírita. Isto não tira as necessidades da terapêutica física, da busca da terapia necessária do ponto de vista material. É um suporte espiritual. Orientamos, estimulamos para que você faça a sua reforma íntima, buscando as suas virtudes, que é a cura que Jesus nos ensinou. Trazemos algumas noções doutrinárias também para aqueles que não têm o conhecimento doutrinário, ou reforçamos aqueles que já têm algum atendimento doutrinário. A terapia do passe, que é uma transfusão de fluidos de um ser para outro. São energias físico-psíquicas, segundo Emmanuel. São energias daquele médium passista está transfundindo através da impostação de mãos, auxiliado pelos irmãos do plano espiritual. É um equilibrante energético que nós precisamos. Traz um reequilíbrio orgânico, um reequilíbrio psíquico, perispiritual e espiritual. Essa é a terapia do passe. A irradiação também é uma forma de terapia, só que é uma transmissão de fluidos espirituais à distância, no qual existe uma projeção dos pensamentos e dos sentimentos daqueles que estão unidos para isso em favor de alguém. Desta forma, manipulando as forças psíquicas através da vontade. Precisa que ocorra uma receptividade naquele que solicitou a irradiação. Em outras formas de religião, nós podemos entender naquele momento que nós pedíamos, ligávamos uma situação específica que estávamos passando, ligávamos para a avó e pedíamos para ela: avó, faz uma oração por mim, faz um pensamento. Nada mais é do que um pensamento, de um sentimento, de uma busca da energia espiritual, dos mentores espirituais, mas eu preciso estar receptivo a essas energias. Essa recepção depende de mim. É a mesma coisa, e isso acontece por sintonia. É a mesma coisa que nós fazermos uma ligação e não existir um aparelho para receber no outro lado. Então, você precisa estar receptivo para que essas energias te atinjam. Elas atingem aquele que não está receptivo? Sim. Se pensarmos
que a benevolência, a justiça divina se encontra em todas as coisas, nós seremos atendidos de alguma forma, mas nós precisamos ter merecimento. E quando nós nos movimentamos neste sentido, o nosso merecimento se amplia. Então precisa receptividade. Podemos pedir por alguém? Claro que pedimos, sim, podemos. Mas nós somos o veículo, nós somos o caminho. Água fluidificada nada mais é do que uma água energizada pelos espíritos em benefício daqueles que as usam. Nós usamos em todas as nossas reuniões espíritas. No Evangelho no Lar, nós colocamos uma água para que ela possa ser fluidificada pelos espíritos. O uso é indicado para todas as pessoas e nós conhecemos já da ciência, nos traz a capacidade que existe uma simples oração de qualificar esta água, qualquer água. Uma oração, um Deus te abençoe, um querer bem, muda essa qualidade da água. Tem uma experiência científica dos cristais da água que nos trazem de forma materializada isso. Como é que esses cristais da água se formam quando são sujeitos a uma oração, a um bem-querer, a uma prece, a um Deus te abençoe. E da mesma forma, quando estão sujeitos a energias deletérias. Se nós somos 70% de água, como é que está a água que está em você? O que você está fazendo com aquele que você faz uma oração em benefício daquele? Quando você diz um Deus te abençoe para o teu filho. Quando você recebe um obrigado, que Deus te acompanhe. O que está acontecendo com essa água que está em você? Então, deixar um copo de água no momento de oração, para que ela possa ser energizada pelo plano espiritual e você use, é uma excelente medida terapêutica. O Evangelho do Lar, então, que nós temos uma palestra que também vai ficar à disposição de vocês, de como se pratica o Evangelho do Lar. Existem palestras para a gente buscar conhecer e praticar isso dentro das nossas casas. Essa prática é um momento de oração, que fazemos isso em família. Jesus nos diz que quando 2 ou mais estiverem reunidos em seu nome, aí ele estaria. É um momento de trazer luz para dentro das nossas casas, fortalecer os laços de união, de trabalho diário, de reajuste espiritual. Precisamos praticar o Evangelho do Lar, a luz para dentro das nossas casas. Onde eu trago luz, eu elimino as trevas. Eu preciso trazer luz e conhecimento. Esse é o momento que nós precisamos praticar, pelo menos uma vez por semana dentro das nossas casas. Então, a terapia espírita nos reequilibra, nos fortalece, mas não promove a reforma íntima. Nos melhora como espírito, nos dá um alento, nos dá estímulos, sim. Mas a melhora efetiva ocorre com a correção dos nossos vícios e a conquista das nossas virtudes. Para isto, eu preciso buscar conhecer. Eu preciso buscar entendimento, conhecimento, preciso partir do movimento, eu preciso fazer a ação da minha reforma íntima, porque as virtudes só existem se elas forem exercidas. Senão não adianta você dizer que as têm. Precisam ser movimentadas. Então, estudo através dos livros, das palestras, do YouTube, da onde for. Fazer o Evangelho no Lar. O estudo sistematizado dentro das casas espíritas, onde eu vou adquirir conteúdo para reforçar esses conhecimentos e eu partir do entendimento para a ação. Me movimentar. Aí sim, eu estou no caminho. Então, a eficácia, como nos diz Herculano Pires, a eficácia do tratamento espírita depende do espírito e não da matéria. Depende do pensamento e merecimento do paciente, e não somente da sua necessidade. Então, voltando à leitura inicial, como Sócrates, não somente da sua necessidade, eu posso necessitar de uma terapêutica adequada, mas se o meu sofrimento
não serve para crescimento, essa bagagem não consegui conquistar. Então, como sofres, vem de encontro a isso. São oportunidades de evolução, de conhecimento, de me melhorar para conquistar as virtudes. São chamamentos. Os meus sofrimentos, às vezes, são chamamentos do ponto de vista espiritual para a correção das rotas. Então, quando eu tiver o merecimento adequado, eu vou conquistando a cura espiritual. Então, a proposta da terapia espírita é elevar o teu espírito através dessa terapia. Buscar compreensão, o entendimento através do estudo, promovendo a tua reforma íntima, corrigindo o teu vício, conquistando virtudes, potencializando-as e atingindo, então, uma saúde plena, física, moral e espiritual. Obrigado, meus amigos, por essa oportunidade de estar aqui trazendo algum conteúdo da doutrina espírita, essa proposta terapêutica que Jesus nos traz. Lembram-se que ela é uma proposta psicoterapêutica preventiva. Não quer adoecer, cura o teu espírito. Este é o caminho. É dessa forma que nós vamos nos depurando progressivamente através das oportunidades terapêuticas das nossas reencarnações. Vamos então, meus irmãos, fazer a nossa prece de encerramento com muita gratidão pela oportunidade de estarmos aqui nesta casa trazendo esses conteúdos. Mestre Jesus, mentores desta casa que nos intuem, nos orientam nas tarefas que abraçamos, esta casa que tem como missão despertar para a nossa realidade espiritual, hoje com ferramentas novas, agradecendo aqueles que nos oportunizam o uso dessas ferramentas, que nos fazem atingir os lares, as mentes e os corações de cada um que busca a sua melhora, a sua reforma íntima. Que possamos, nesta rede que nos abraça, que nos acolhe, de espíritos amigos, sermos ferramentas cada vez melhores para gradativamente fazermos a cura do nosso espírito e, consequentemente, do nosso ambiente, do nosso planeta, da nossa humanidade, do nosso universo, no retorno à casa do Pai. Ampara-nos, Senhor, que a paz do Cristo chegue até cada um de nós. Que assim seja.